Continuando, pessoal, na sentença, vimos a definição legal de sentença, o conceito de sentença, compreendemos como chegamos ao conceito que temos hoje, vimos as espécies de sentença terminativa e definitiva, e aí eu falava para vocês de uma regra bem importante que vem no Código de 2015, que é a regra do 488, relativa à primazia do julgamento do mérito. O que esse artigo vai dizer? Como eu já disse para vocês, uma das modalidades de sentença é a sentença terminativa, ou seja, aquela em que o juiz não alcança o julgamento do mérito. Ele não pode prestar tutela jurisdicional nesse caso, porque falta alguma coisa nessa ação, porque a parte desistiu, por alguma razão essa ação tem que terminar sem que o juiz possa analisar o mérito, analisar a pretensão. Lembrando do ano passado, né, gente? Quando eu falo em mérito aqui, eu estou falando na pretensão complementada, delineada aí pela causa de pedir, né? Então ele não consegue chegar nisso, por alguma razão, dentre todas aquelas que estão lá no artigo 485, que vocês vão ler com toda calma, inclusive os parágrafos, porque eles trazem condições para que as hipóteses dos incisos aconteçam, e depois a gente vai conversar sobre isso lá no Collaborate, tá? Porém, o código não deseja isso, e não tem que desejar, né? A jurisdição não deseja isso. A jurisdição não deseja que uma ação seja extinta sem resolução do mérito. O ideal é que a prestação da tutela jurisdicional possa acontecer, é que a tutela do direito possa acontecer por meio de uma sentença de mérito, por meio de uma sentença definitiva lá do artigo 487. Por conta disso é que a previsão do 488 vai dizer que nas hipóteses do artigo 485, se o juiz pode, superando o vício, julgar o mérito de forma favorável à parte que se aproveitaria da extinção sem resolução do mérito, ele ignora o vício e parte para a decisão de mérito. Por exemplo, imagine que estejamos diante de uma situação em que a parte ré não tenha, ou a parte autora, né, acho que fica mais fácil nós pensarmos na parte autora, a parte autora não tem a capacidade processual. Lembram que a capacidade processual é um pressuposto processual, né, a parte tem que ser capaz, inclusive, dentre outras, tem que haver a capacidade processual para que essa parte possa, então, ter o seu processo aí existindo, se desenvolvendo de forma válida. Mas ela não tem a capacidade processual. O juiz olha para o processo e vê, meu Deus, esta parte não tem capacidade processual. Que pena, vou ficar lá no primeiro degrau da escadinha. Lembram da escadinha do professor Dinamarco? Eu não vou poder chegar no exame do mérito. Esse processo não tem condições de se desenvolver validamente. Mas espera! Quando ele olha para a pretensão dessa parte autora, ele constata que o pedido da parte autora faz qualquer sentido e que a pretensão vai ser julgada improcedente nesse caso. Aí imaginem a posição do réu. O réu vai ficar mais feliz se a ação dele for extinta sem resolução do mérito porque a parte autora não tem capacidade processual, ou ele vai ficar mais feliz se a ação, o pedido, for julgado improcedente porque a parte autora não tem razão. Para o réu, gente, a improcedência é muito melhor, inclusive porque ela permite a formação da coisa julgada e garante que amanhã ou depois uma nova ação não vai aparecer. Então, nessas situações, o que o juiz pode fazer? Ele supera a falta de capacidade, ele não reconhece isso e extingue o processo sem resolução do mérito, mas ele avança para o mérito e julga improcedente o pedido. O que ele fez? Ele beneficiou a parte que se aproveitaria do reconhecimento do vício e, portanto, da extinção sem resolução do mérito. Essa é a ideia da primazia do julgamento do mérito, que vai aparecer lá no artigo 488, ok? Continuando, nós temos... Tô seguindo a ordem, inclusive, lá do material que eu passei para vocês, tá? Então, podem acompanhar aí por aquele material. Nós temos também uma questão importante, que é a da classificação das sentenças. Nós já falamos disso no ano passado, também lá em processo 1, quando nós falamos na classificação das ações, vocês devem se lembrar disso. Agora nós vamos olhar para aquilo, mas já com um olhar sobre a sentença, olhando para o efeito substancial da sentença. O efeito substancial da sentença vai nos dar a classificação dessas sentenças. E nós temos uma classificação inicial, que é a classificação trinária, que traz aí 3 tipos, né, de sentenças, que são as sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias. E com o professor Pontes de Miranda, o grande Pontes de Miranda, nós tivemos a ideia da classificação quinária, que acrescenta outras 2 espécies a essa classificação de sentenças: as sentenças mandamentais e as sentenças executivas lato sensu. Vamos olhar então para as primeiras 3,
depois a gente olha para as outras duas, até para depois podermos discutir a necessidade da existência dessa classificação, né? Sentença declaratória é aquela que simplesmente declara a existência ou a inexistência de um direito, de uma relação jurídica, de uma situação jurídica. A parte pode pleitear simplesmente uma declaração de que um crédito existe. Ou ela pode pleitear uma declaração de que ela não deve. Pode haver uma ação declaratória de inexistência de débito. Ela está recebendo a cobrança de um tributo pela prefeitura, ela não acha que aquele tributo é devido, ela entra com uma ação declaratória de inexistência de débito. Vai declarar que ela não deve. É meramente declaratório, simplesmente se declara alguma coisa. Pode-se declarar, e aí o artigo 19 vai nos dizer isso, né? A falsidade documental. A parte pode ter interesse na declaração da falsidade do documento. Lembrem-se que nós vimos, inclusive, um incidente de falsidade documental, e lá eu contei para vocês que ele tinha natureza declaratória. Lembram? Porque ele vai servir para declarar que aquele documento é falso e, portanto, ele não pode ser utilizado. O artigo 19 também vai dizer que a declaração pode se limitar à existência ou inexistência de uma relação jurídica. Enfim, nesses casos, a parte não obtém uma determinação para pagar, não obtém uma nova situação que é constituída. Ela simplesmente obtém uma declaração de que algo existe ou de que algo inexiste. Não existe no Brasil ação declaratória sobre um fato. Eu não posso entrar com uma ação pedindo a declaração de que um motorista agiu com culpa num acidente. Não. Eu posso entrar com uma ação para pedir a condenação, não é mais declaratória, daí é condenatória, a gente já chega lá, do motorista porque ele agiu com culpa, mas não existe declaração sobre simples fato no direito brasileiro. No direito português, por exemplo, existe, né? Ação declaratória com base em fato. Isso vai ser bem importante quando nós formos estudar a coisa julgada e os limites objetivos da coisa julgada, em especial a possibilidade ou não de extensão da coisa julgada sobre as questões decididas no processo, questões incidentais, prejudiciais, depois a gente vai falar sobre isso, ok? Mas a sentença declaratória é essa. Vejam que toda sentença, no fundo, tem um lado, um pedacinho, uma natureza declaratória, porque toda sentença declara, ao menos, o direito aplicável, declara aquilo que vai regular aquela decisão que depois vai ser proferida, o direito aplicável à espécie. Então, toda sentença é declaratória, mas as puramente declaratórias, as declaratórias em sentido estrito, são essas em que há uma limitação à declaração de existência ou inexistência de alguma coisa, de uma situação jurídica, de uma relação jurídica, de uma prova falsa e por aí vai, ok? Em segundo lugar, nós temos as sentenças constitutivas. Elas passam um pouquinho do que a declaratória faz. Além de declarar o direito aplicável, elas constituem ou desconstituem uma nova relação jurídica. Nesse sentido, elas podem ser constitutivas positivas ou constitutivas negativas, ou a gente pode chamar as constitutivas negativas também de desconstitutivas. O que significa isso, né? Eu estou constituindo uma nova situação jurídica. Não é só uma declaração de alguma coisa. Eu constituo algo, o divórcio. O que o divórcio faz? O divórcio desconstitui uma relação jurídica anterior, o casamento, e constitui uma nova situação jurídica para aquelas pessoas divorciadas. A ação de interdição, quando se reconhece a interdição de uma pessoa, essa ação, essa sentença, acaba por constituir uma nova situação jurídica para aquela pessoa que sofreu a interdição. Nesse caso, eu tenho uma decisão de caráter constitutivo. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos a falsidade documental, eu contei para vocês que quando se tratasse de falsidade ideológica, o incidente de falsidade a princípio não bastaria, salvo aquela ressalva daquele entendimento do STJ de que vocês devem se lembrar, né? Mas a princípio, como regra, o incidente de falsidade não bastaria. Por quê? Porque o incidente de falsidade tem uma mera função declaratória. Ele não desconstitui a relação jurídica. De outro lado, se eu tenho um vício de consentimento, por exemplo, eu assinei um contrato porque houve coação, me coagiram a assinar esse contrato e eu consigo o reconhecimento desse vício de consentimento para consequente nulidade desse contrato, não basta só declarar o contrato nulo. Eu preciso desconstituir essa relação para que ela deixe, inclusive, de produzir efeitos. Nesse caso, eu preciso de uma decisão de natureza constitutiva. É por isso que lá na falsidade
ideológica, quando ela aparece num determinado documento, num processo, uma falsidade que tem a ver, portanto, com declaração de vontade, com vício de consentimento, eu precisava de uma ação de natureza constitutiva, eu precisava de uma decisão de natureza constitutiva, ok? E ainda na classificação das 3 grandes, né, tipos de sentença, a sentença condenatória, que é aquela em que efetivamente há uma determinação para que se cumpra algo, para que se faça algo, e ela dá ensejo à execução. Eu determino que alguém pague algo, então condeno o réu a pagar, condeno o réu a entregar uma coisa, condeno o réu a fazer algo ou a não fazer algo. Em todas essas situações, nós temos uma sentença de natureza condenatória, que vai exigir, quando não cumprida, a execução, a fase satisfativa, prosseguindo para a fase satisfativa, para que se possa exigir aquele cumprimento. Tá? Em regra, é só a sentença condenatória que vai ser objeto da futura execução. O professor Teori Zavascki tem uma teoria muito legal que vocês vão encontrar nos textos que eu vou disponibilizar para vocês e que vai tentar constrói muito bem, a ideia de uma eficácia executiva de algumas sentenças declaratórias. É bem legal a teoria do professor Teori. Eu vou disponibilizar para vocês, inclusive, um texto muito lindo que foi escrito pelo professor Teori, pelo professor Dinamarco, num evento bem legal que foi organizado em Porto Alegre pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, pela minha querida amiga professora Cristina Mota. E nesse evento, que era em homenagem ao professor Teori, né, em razão do seu falecimento e de todas as grandes coisas que ele fez, houve uma mesa sobre a eficácia executiva das sentenças, e aí esse texto base dele, que é super famoso sobre as sentenças declaratórias e a eficácia executiva das sentenças declaratórias, seria debatido, inclusive pelo professor Dinamarco, que acabou não podendo ir para o evento. Eu era presidente de mesa e tive a grande honra de ler essa palestra linda que o professor Dinamarco fez para o professor Teori. Eu vou inclusive compartilhar esse texto com vocês para vocês entenderem como é interessante essa teoria da eficácia executiva das sentenças declaratórias, mas isso não é a regra. Ainda que a gente consiga construir que em alguns casos, atendidos determinados requisitos que vocês vão encontrar lá nesse texto, nesse debate, a sentença declaratória possa ser objeto de execução, ela, a rigor, naturalmente, originalmente, não se presta a isso. É a sentença condenatória que, quando não cumprida, vai ensejar, então, essa fase executiva, ok? Vem, então, as outras 2 formas, as 2 classificações de sentença, mandamental e executiva lato sensu. A sentença mandamental e executiva lato sensu, gente, elas não deixam de ser condenatórias, isso é importante de lembrar. Só que elas têm um plus, elas têm algo mais. Então, a sentença mandamental possui uma ordem de cumprimento, com inclusive fixação de uma sanção em caso de descumprimento. Ela vinha no 461 e no 461A do CPC de 73, com a reforma de 94 e depois com a reforma de 2001. Mas no CPC de 2015 ela continua nos artigos 497 que vão, 498, que vão indicar a possibilidade do juiz, em sentenças de obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa, fixar uma medida coercitiva para incentivar, para forçar a parte ao cumprimento da ordem. Então o juiz vai dizer: entregue o bem, objeto do contrato, sob pena de multa diária de R$1.000. Desfaça ou pare a obra que está colocando em risco a construção, né, uma construção que esteja colocando em risco uma casa, por exemplo, sob pena de multa de R$1.000. O juiz dá uma ordem e uma ameaça, uma sanção, uma medida coercitiva para incentivar esse cumprimento. Essa é a sentença mandamental. Já a executiva lato sensu é aquela que é autoexecutável. As ações possessórias, por exemplo, são assim, né? Elas mesmas já carregam a possibilidade de se autocumprirem. Não é necessário nenhuma etapa seguinte de execução para que elas possam ser cumpridas. Elas carregam ali a possibilidade, inclusive, de uma execução realizada muitas vezes pela própria parte, como é o caso das ações possessórias. O artigo 536 também vai trazer algo assim, né? Porque lá no artigo 536 a gente prevê a possibilidade de se fixar uma multa para incentivar que a parte acabe cumprindo
uma determinada condenação. Então, para alguns autores também, o artigo 536 seria uma forma de sentença executiva lato sensu, ok? As duas finais também são condenatórias, não deixam de ser. Mas é importante discutir a eficiência da sentença condenatória, ou melhor, a eficiência não, a efetividade da sentença condenatória, né? O professor Sérgio Arenhart tem um artigo muito legal que eu coloquei nos textos de apoio para vocês, espero que vocês possam ler, que está lá no academia.edu dele, que se chama Sentença Condenatória para quê? Justamente nessa ideia de pensar se a sentença condenatória ainda existe, se ela sobrevive, se faz sentido nós pensarmos ainda nessa categoria da sentença condenatória, ou se nós temos que trabalhar aí com essas outras categorias. Vale a pena dar uma olhadinha, ok, pessoal? O que é importante entender? Os efeitos que essas sentenças geram, e mais especificamente se eles podem retroagir ou não. Quando nós olhamos para uma sentença declaratória, a eficácia dela é ex tunc, porque ela retroage. É necessário haver uma retroatividade desses efeitos à data em que aquela situação que está sendo declarada aconteceu. Já a sentença condenatória é ex tunc, mais limitada à citação na ação condenatória, que vai ser a partir de quando os juros, inclusive, sobre aquele valor que está sendo eventualmente cobrado, por exemplo, vão incidir. Já a sentença constitutiva produz efeitos ex nunc, elas produzem os seus efeitos a partir da Constituição. Um divórcio não anula o casamento. Uma anulação do casamento, sim, que ela é declaratória, né? Então, uma ação de nulidade do casamento, sim, mas uma ação de divórcio, não. As pessoas foram casadas, mas dali para frente não são mais casadas, por isso que ela produz eficácia ex nunc. Ok, pessoal? Um outro ponto importante da sentença diz respeito aos requisitos da sentença. E aí nós temos, num primeiro momento, requisitos que nós podemos chamar de formais ou externos, né? A doutrina mais antiga usava essa definição, que são clareza e precisão. Uma sentença tem que ser clara, ela tem que se fazer compreender. E aí, a gente sabe que hoje em dia nem é legal ficar usando aqueles termos rebuscados e impedir a compreensão pelas partes, né? Mas uma decisão clara é uma decisão que analisa todos os pedidos que tem que analisar, que consegue mostrar para as partes, em especial na motivação, a racionalidade daquela decisão, a racionalidade da fundamentação que foi adotada. Eu vou contar para vocês isso melhor depois lá no Collaborate, não vou gravar isso aqui no vídeo, mas tinha um desembargador de um determinado tribunal do Brasil, que eu também não vou contar no vídeo, conto depois para vocês no Collaborate, que usava uma forma de construção das decisões, assim, das frases, que era quase incompreensível, era muito difícil de entender o que ele trazia nas suas decisões. Não dá para ser assim. Depois eu conto a historinha melhor para vocês, lá no Collaborate. Mas não dá para ser assim. A decisão tem que ser clara, ok? Ela tem que ser inteligível. Mas ela também tem que ser precisa. Ela tem que analisar exatamente aquilo que foi trazido pelas partes. Todos os fundamentos e todos os pedidos fornecidos pelas partes. Na próxima aula nós vamos falar sobre vícios que a sentença pode ter. E um desses vícios é um vício que decorre justamente da ausência de análise daquilo que foi trazido pelas partes. Então a precisão diz respeito a isso. A decisão analisa todos os aspectos trazidos pelas partes, o que tem também relação com a fundamentação, de que nós também vamos falar no próximo vídeo, e que analisa todos os pedidos formulados pela parte, inclusive na medida do possível sendo líquida, ou seja, produzindo uma decisão que já diz a quantidade, o valor, aquilo que é devido, exatamente aquilo que é devido quando possível. Às vezes não é possível, depois nós vamos falar disso, mas quando é possível, sim. Por isso que ela tem que ser precisa, ok? Ainda dentro dos requisitos, nós vamos andar um pouquinho mais depois e vamos falar dos requisitos essenciais das sentenças, da estrutura formal da sentença, que precisa ter 3 partes fundamentais: relatório, motivação e dispositivo. E é sobre isso, é a partir daí que nós vamos começar na nossa próxima aula sobre sentença, ok, pessoal? Espero que tenham anotado aí todas as dúvidas, pensado sobre essas questões super palpitantes que esse tema nos traz. Deem uma olhadinha no texto que eu botei para vocês também, nas atividades, para nós pensarmos aí várias questões afetas à sentença, e daqui a pouquinho nós nos encontramos para bater um papo sobre tudo isso no Collaborate. Espero que entrem, espero que estejam lá. Se cuidem, um beijo e até a próxima.